Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Quarta-feira, 17 de março de 2021. Como vai? Vai bem? Eu torço muito para que você esteja bem. Estou torcendo mais ainda para que você continue bem sempre e se cuidando, obviamente. Pandemia de Covid-19 não é qualquer coisa, não é para brincadeira e nem para ser subestimada. É para ser levada a sério. Cada um fazendo a sua parte aí, não é? E para que tenhamos aí a possibilidade de chegar ao final com um menor índice de estrago possível. Porque o estrago já existe, não é? Então, bem-vindo aqui ao programa Opinião, que nesta noite fala de saúde pública e também de política. A gente uniu esses dois assuntos numa só pessoa, que é o doutor João, deputado estadual, MDB de Tangará para o Mundo. Está aqui conosco, já apostos aqui a bancada, né? E vai, ao longo dessa próxima hora, conversar conosco sobre as coisas do parlamento e também as opiniões dele, sobre os decretos que há por aí, o decreto do governo, há alguns decretos municipais também. Enfim, e a sua participação via o WhatsApp, que já está aparecendo na sua tela, 99932-2529. Esteja bem à vontade, porque aqui a opinião, a análise, o comentário mais importante é o seu, que é a razão principal do nosso trabalho. A segunda opinião mais importante é de Lorenberg Alves, aqui um cumprimento nesta noite aqui. Boa noite, meu caro, caríssimo. Boa noite, meu amigo Paulo. Não é tanto assim, mas boa noite, meu amigo Paulo. Ficou chateado de falar que é a sua segunda? Não. A primeira é do telespectador, né? Eu diria que a terceira é melhor. Terceira. Não, a quarta, então. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, aqui, como eu disse, doutor João, é João Matos, qual que é o sobrenome mesmo? João José de Matos. João José de Matos, nefrologista. E eu vou até aqui registrar, já falei isso uma vez que eu entrevistei na Rádio Capital, quando eu trabalhava na Rádio Capital, que foi na experiência de transplante em rins, pioneiro aqui no estado de Mato Grosso, né? Foi o primeiro a fazer esse tipo de procedimento aqui no estado. E eu quero agradecê-lo pela vinda, por aceitar o nosso convite aqui. Evidentemente que a Assembleia Legislativa está em luto por conta do passamento aí do Silvio Fávero. Nós estamos sentindo realmente, porque tratava-se de uma grande pessoa, um grande parlamentar. Veio aqui, inclusive, já nos concedeu entrevista recentemente. A gente está muito triste com isso também, mas enfim, a vida continua e lutarmos aí para que não tenhamos mais estragos por conta dessa pandemia. Muito bom recebê-lo. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu querido professor Lorenberg Alves. É um prazer estar aqui falando com você, com o professor e com os teus telespectadores. Um prazer passar essa hora aqui do vosso lado. Professor mesmo, né? O Lorenberg foi seu professor. Foi meu professor de Direito na Universidade de Cuiabá, na Unic. Já faz uns 13 anos atrás, 14. E a última nota que eu tive na faculdade foi ele que me deu, por sinal, uma nota relativamente boa. Nunca mais vou esquecer dessa nota. 8,5. 8,5 e ele era extremamente rígido. A hora que eu peguei, eu saí correndo, parecia um menino de 18 anos. Olha só, 8,5. Nota boa, 8,5 é nota para passar de ano, né? De quem que ele não foi professor? O meu não foi lá, mas está sendo aqui todos os dias, né? Que eu tenho, assim, realmente um profundo conhecimento adquirido e absorvido por conta da companhia do Lorenberg Alves. Eu vou só lhe fazer, a propósito do deputado professor e tal, infelizmente, Silvio Fávero nos deixou. A reinfecção, mais do que comprovadamente, é uma realidade, né? A gente vê o caso do Luizinho, o Botelho também teve reinfecção, parece que não sei se foi o Mauro Mendes ou foi a esposa dele que teve também, muita gente tendo reinfecção aí. Quer dizer, não existe mais aquela coisa que eu já tive, tenho que me... A reinfecção, ela é mais forte, ela é mais contagiosa e muito mais grave, potencialmente muito mais grave. O Silvio teve a primeira, como o Barranco teve a primeira, e o Barranco agora que está começando, o Barranco está internado em UTI já faz mais ou menos uns 30 dias. E agora que ele está sendo acordado, está tirando
a sedação dele. A notícia boa do dia é que o Barranco não está mais no coma induzido, né? Ele não. Acordou. Já tiraram, você começa a tirar as drogas, né, aos poucos, e ele já abriu os olhos, já acordou. Então nós estamos muito felizes, ficamos muito tristes com a morte do deputado Silvio, né, que é um colega, muito parceiro, muito amigo da gente, aquele jeito dele irreverente, mas de uma alegria fantástica. E hoje eu falei lá na hora que eu subi na tribuna, o maior legado dele, que o Botelho chamava o Silvio de artilheiro, né? Porque ele tinha muitos projetos de lei, ele tinha uma assessoria muito boa, que pegava opiniões até de várias assembleias, de várias pessoas do Brasil, pessoas muito inteligentes, e ele tinha muitos projetos. Então o Botelho chamava ele de artilheiro quando se dirigia a ele. E eu falei hoje que ele não foi artilheiro só na parte política, ele não foi artilheiro só em emendas, só em projetos de lei, em leis. Ele foi um artilheiro da vida. O que ele mais nos ensinou, o maior legado que ele deixou para nós foi a sua alegria de viver e a vontade de ser deputado. Assim, ele tinha uma vontade enorme, ele tinha um prazer muito grande de ser deputado, o deputado Silvio. E ele trabalhava incansavelmente para ajudar a população de Mato Grosso. É uma perda muito grande, uma pessoa polêmica, que eu falei hoje lá que na política sempre tem polêmica, mas uma pessoa maravilhosa, com um coração fantástico. Quero desejar aqui, hoje já tivemos com a família dele, para a esposa dele, para os filhos, para os parentes, irmãos, irmãs, cunhados, que Deus o receba lá. Ou tem um colega nosso que até brincou, falou assim, uma hora dessa ele está lá no céu pedindo vista para São Pedro, você entendeu? Na hora que São Pedro chegou com alguma coisa para ele, falou, não, vou pedir vista aí, que está tudo errado esse projeto, brincando, né? Pelo modo dele ser, entendeu? É um prazer estar aqui. E falar do Silvio é uma coisa muito, muito, muito gostosa, de coração, que foi uma pessoa que eu convivi durante 2 anos, que um dia foi em Tangará da Serra, a trabalho, foi uma pessoa que lutou muito pelas escolas militares, escola Tiradentes, inclusive foi em Tangará numa reunião sobre a escola militar Tiradentes, e foi na minha casa, um grande prazer tê-lo lá, e vamos dar continuidade, principalmente essa luta dele para essas escolas militares, e tudo que ele programava, tudo que ele pedia, outra coisa que ele trabalhou demais, ajudando a segurança pública, a polícia militar, a Rotan, tudo, né? De segurança pública. Ele era uma pessoa extremamente presente, né? E ele tinha uma qualidade muito boa. Toda vez que se fosse falar alguma coisa, por exemplo, de saúde, um exemplo, né? Saúde é uma coisa polêmica que nós todos achamos que entendemos, né? Todo mundo tem um pouquinho de médico e de louco, né? E ele tinha humildade muito grande de ligar para nós, deputados da Comissão de Saúde, para mim, para o doutor Eugênio, para o doutor Lúdio, doutor Gimenez, para o Paulo Araújo, pedir opinião, o que era, se estava certo, algum projeto, alguma coisa que ele ia fazer. Humildade, né? Humildade. Tinham essa humildade. Dorenberg. Antes de mais nada, deputado, a nossa alegria, a minha alegria particular de reencontrá-lo é sempre bom. E do programa, da televisão, a alegria é dupla, porque nós estamos diante de um deputado e de um médico com uma carreira brilhante. Portanto, o nosso bate-papo aqui será riquíssimo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou pegar carona nessa resposta que o senhor nos dá para provocar um pouco mais a resposta do senhor. Veja, o senhor foi eleito em 2018, deputado estadual, com quase 20 mil votos, 19.838 votos, para ser mais preciso. Uma das bandeiras do senhor era exatamente a saúde pública, a defesa da melhoria da saúde pública. E aí vem a minha pergunta, deputado. Qual é a reflexão do médico e também deputado e a opinião do deputado, o que deverá fazer as autoridades, o conjunto de autoridades brasileiras com relação à saúde pública pós-pandemia? Professor, foi 19.836. Obrigado se aumentou mais 2, mas tudo bem.
Quando nós assumimos, eu acho que na primeira ou na segunda vez que eu subi a tribuna, sem experiência, né? Eu acho que a primeira vez eu nem subi na tribuna, né? Porque eu fiquei olhando como é que funcionava e tal. Eu acho que na segunda vez eu fui lá e nós já tínhamos montado a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, né? Nós somos em 4 médicos e um gestor de saúde, que é funcionário de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, que é o deputado Paulo Araújo. E eu falei na tribuna o seguinte: se nós, durante os 4 anos, nós não fizermos nada, que nunca da história da Assembleia teve 5 deputados ligados diretamente à área de saúde. Nunca na história da Assembleia. Se nós não ajudarmos, não conseguirmos nada de melhoria para a saúde pública de Mato Grosso, nós temos que enfiar a viola no saco e procurar o nosso rumo e voltar para casa. Eram 6, né? O Maluf também fazia parte dessa. Na época o Maluf era depois que ele saiu para ir para o tribunal, na realidade, que era da saúde. E aí, o que aconteceu? O que nós fizemos? Nós fizemos uma proposta para fazer um diagnóstico do Estado. Então nós viajamos no primeiro ano, mas viajamos muito para todas as regiões do estado de Mato Grosso, onde tinha um hospital regional, onde tinha um hospital municipal, onde tinha um hospital estadual, tudo que seria hospital público de preferência. E viajamos e cada viagem a gente fazia um relatório. Cada viagem fazia um relatório. E nós chegamos à conclusão, unanimemente, que para a saúde do estado de Mato Grosso ela funcionar, a primeira coisa que tinha que fazer, eu já tinha esse diagnóstico, que eu cheguei em Mato Grosso em 85. Eu morei em Cuiabá durante muitos anos. Durante em torno de 20 anos eu morei aqui, ou mais. Que enquanto nós, professor, não descentralizarmos a saúde do estado de Mato Grosso, não vai levar a nada. Pode aqui surgir o pronto-socorro novo, outro pronto-socorro, pode abrir o novo Júlio Miller, o novo Hospital Central, pode abrir o Hospital na Várzea Grande, outro pronto-socorro, que não adianta, porque vai encher. E nós vamos ficar com as ambulâncias rodando as nossas estradas, principalmente antigamente, onde as nossas estradas eram mais precárias. Então, se nós começamos nessa luta. Fizemos um relatório monstruoso de 1 ano de trabalho, fizemos uma reunião com o governo do estado, com o governador, com o secretário de saúde, dando sugestões de cada cidade, cada região do estado de Mato Grosso tem uma situação peculiar. Então, cada região daquela lá, a gente fazia anotações. É diferente um polo de Água Boa e um polo de Sinop ou Sorriso. Então, fizemos de acordo com todos a prática, o que nós vimos, porque como funcionava, professor? A gente ia até a instituição, a unidade de saúde da cidade, conhecíamos todo, inclusive a gente almoçava no hospital, ficava ali até 2, 3 horas da tarde, depois a gente ia à Câmara Municipal, onde era convidado o prefeito, os vereadores, a sociedade organizada, e a gente fazia um bate-papo. Os questionamentos deles, a gente falava o que a gente estava vendo. Então, para te resumir, na minha concepção, agora nós estamos vivendo isso. Porque agora nós temos hoje 140 pessoas na lista de espera de uma UTI em Cuiabá. Quantos? 140 hoje. E era 80 e poucos. Na fila, até ontem era em torno de 100 e pouquinho. Hoje tem 140 na fila. Ah, mas não tem quase ninguém do interior. Realmente, hoje eu vi um comentário, mas 20% é só do interior. Por que 20% é só do interior? Porque o interior liga aqui e não tem vaga, então não vem ninguém. Porque se aqui aparecer amanhã 100 vagas em Cuiabá, eu acredito que em 24 horas os 100 leitos estão ocupados de UTI. O prefeito Emanuel Pinheiro, que é do seu partido, inclusive, esteve aqui conosco anteontem, aí onde o senhor está sentadinho. Sim. Aí, ele dizendo que a ocasião eram 87, 90, o número aí de pessoas na fila de espera de UTIs.
e que 30% desses correspondiam a pessoas do interior ou De Cuiabá. de Cuiabá. 30% de todo o universo, dos 90 e poucos, eram de Cuiabá. Quer dizer, continua a capital tendo um número bastante grande. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, agora, se nós tivéssemos, por exemplo, feito um planejamento, todo mundo, e nós tivemos uma situação assim diferente, que teve a eleição, e teve muitos novos prefeitos que não tinham experiência e que assumiram uma prefeitura que eles nem sabiam andar lá dentro. E muitos deles assumiram uma prefeitura num estado deplorável. Então não conseguiram fazer um planejamento, porque nós, inclusive, professor e Paulo, o que a gente fazia? Dentro da nossa comissão de saúde, reuniões, e a gente mostrava gráfico, mostrando que ia aumentar. Nós mostrávamos por gráfico, junto, quem fazia isso, que é um estatístico de mão cheia, que é uma pessoa extremamente inteligente, o deputado Lúdio Cabral, a gente sentava com ele e mostrava para nós toda semana a média de mortes, a média móvel. Ele fazia tudo. E a gente falava, cuidado, vai acontecer, vai acontecer. E muitas prefeituras não acreditaram. O Estado, felizmente, ele veio conosco. E ele fez o quê? Abriu o metropolitano, pegou 50 leitos na Santa Casa. Hoje o metropolitano tem 80 leitos. O prefeito Emanuel pegou o pronto-socorro antigo, abriu um monte de UTIs, inclusive UTI pediátrica. O outro hospital municipal, também um monte de UTI, sabe? Então... São Benedito. O São Benedito, eu fui, no primeiro dia, a comissão foi fazer uma visita, quando estava indo o primeiro doente para o Hospital São Benedito. Eu até liguei para o prefeito Emanuel, parabenizando pela estrutura do hospital. Aquele dia foi o primeiro. Uma semana depois não tinha mais vaga. Entendeu? Então foi uma evolução e o interior ficou muito limitado. Vou te dar um exemplo. Sorriso hoje tem 2 leitos de UTI no hospital regional. Sinop tinha 10, agora parece que tem 20. Cáceres tinha 5. Então, o que acontece? Não teve um planejamento que ia acontecer tudo isso. Mas estava escrito que ia acontecer. Os epidemiologistas, que são pessoas inteligentes, os infectologistas, eles tinham essa linha de conduta como a gente tinha, como os gráficos do deputado Lúdio Cabral caminhavam. Então, se o interior tivesse se organizado melhor, hoje, por exemplo, o interior, ele quer fazer... O que aconteceu com o interior hoje? Eu conversei, fizemos live o dia inteiro hoje com pessoas do interior. Às vezes ele está comprando um equipamento, um respirador, um monitor, uma bomba de infusão. Aí ele não acha medicação, ele não acha anestésicos para você entubar o doente e não acha principalmente uma coisa, recurso humano. Você não consegue ter recurso humano nem em Cuiabá e Várzea Grande, quanto mais numa cidade do interior. Lembrando, você quer deixar uma pergunta aí para o doutor João responder após o intervalo comercial, por gentileza? Deputado, saindo um pouco da pandemia, embora a gente possa voltar ela no próximo bloco, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de uma avaliação do ponto de vista da fiscalização da Assembleia Legislativa. Qual é a avaliação que o senhor tem no setor da fiscalização da Assembleia? No geral? No geral. No geral. A fiscalização da Assembleia na questão das ações, da postura, dos projetos do governo estadual. João José de Matos. Doutor João responde após o intervalo comercial, deputado estadual do MDB. Após o intervalo, enquanto isso, se você tem aí alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa moagem que está tendo aí, mas que deve ser levada a sério, que é a pandemia, manda pra gente aí no WhatsApp, 99932-2529. Doutor João responde assim que a gente voltar do intervalo. É um instantinho só. Ok, a gente retoma a entrevista ao vivo com o doutor João, deputado estadual do MDB, aqui conosco ao vivo no Opinião de hoje. Hoje, uma quarta-feira, dia 17 de março. Olha, antes de seguirmos aqui com a entrevista com o doutor João, temos aqui os destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazeta.com.br.
www.gazetadigital.com.br. Acompanhe comigo aqui, ó, alguns deles. Bebê de 1 ano e outras 55 pessoas morrem de Covid em Mato Grosso. Bebê de 1 ano de idade de Cuiabá e outras 55 pessoas morreram em virtude da Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apontam que o Estado notificou até a tarde desta quarta-feira, 17, mais de 279.100 contágios, dos quais 6.500 pessoas morreram por conta de complicações da doença. Conforme o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, do total de pessoas infectadas pelo vírus, em mais de 256.900 ocorrências, os contagiados se recuperaram do vírus. Contudo, 13.600 pessoas seguem em isolamento, enquanto 2.100 estão internadas. Hoje, a taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva, UTIs, é de, pasme, 97,3%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 63%. Você vê aí que ontem eram 96%, hoje está 97,3%. Não para de crescer, a briga por UTI está muito grande, tem fila de espera e grande. Olha, esse outro destaque aí do Gazeta Digital. A Assembleia aprova a suspensão de corte de energia por 90 dias. Deputados estaduais aprovaram em primeira votação, nesta quarta-feira 17, o projeto de lei número 160/2021, que proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso pelo prazo de 90 dias. Segundo o presidente da Casa de Leis, o deputado Max Russi, PSB, a medida se deve ao momento de crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. A suspensão foi aprovada em primeira votação. Abre aspas. Votamos favorável porque tem muita gente que precisa de suporte nesse momento. Tem pessoas com dificuldades econômicas, dificuldades na saúde e com uma conta de energia sem condições de pagar. Então, nós propomos este prazo de 90 dias, fecha aspas, explicou o presidente Max Russi. A proposta tem como intuito principal fornecer segurança à população mato-grossense durante a pandemia que voltou a atingir o pico de contaminação. Voltou e voltou com força. O Dr. João votou a favor, obviamente, desse, né, porque... Não só isso, nós depois que passou isso aí, nós nos reunimos, aí a deputada Janaína estava virtual, ela falou assim, bom, nós ganhamos a primeira, porque tudo que nós fizemos e votamos na Assembleia em relação à pandemia era o seguinte, enquanto durar a pandemia. Isso foi um projeto meio emergencial, mas nós vamos fazer outro, nós vamos ter tempo, com calma, que até enquanto durar a pandemia, não pode ter corte de energia, pelo amor de Deus. As pessoas não estão passando fome, não tem emprego, está todo mundo desesperado. Aí o mínimo que ele pode fazer é aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, bem simples. Não é inconstitucional. A ideia é excepcional, não, eu assino embaixo, tiro o chapéu, enfim. Mas aí, do ponto de vista frio da coisa, não é inconstitucional não, porque você está mexendo no processo de arrecadação do Estado, ainda que a Energisa seja uma empresa privada, mas existe um contrato, né? Não é inconstitucional isso? Eu acredito que não. Eu acho que tudo que é benefício ao povo, numa situação, porque nós estamos numa situação emergencial. Eu não entendo muito de direito constitucional, mas nós estamos numa pandemia, onde as pessoas não têm o que comer, as pessoas estão passando fome, não tem emprego, e você vai cortar a energia, isso aí seria até um bom... E já foi, nós já vinculamos isso lá na Assembleia, que não era para cobrar. E continuar, já tinha feito alguma coisa sobre isso, uma indicação.
e continuaram, a Energisa continuou cobrando. É. Né? E parece o seguinte, nós temos uma informação que vai ter agora, no começo de abril, um aumento da energia. Inclusive hoje foi conversado com a bancada federal, para quê? Para chegar lá na ANEEL e falar, ANEEL, pelo amor de Deus, segura a onda aí, que não dá para aumentar a energia numa época dessa. O senhor podia responder a pergunta do Lorenberg Alves? Ele deixou a pergunta no final do outro bloco passado, questionando sobre investigação, A fiscalização da Assembleia no âmbito geral. Professor, é o seguinte, nós entramos ali, na época, de 24 deputados, nós entramos em 14 novos. Não foi nem 14, foi 15, porque logo em seguida, o deputado Guilherme Maluf, ele foi para o Tribunal de Contas e o deputado Avalone assumiu que ele era suplente. Então são 15 de 24. E todo mundo entrou com muita vontade. E nós fizemos o seguinte, nós nos fechamos entre nós e discutíamos tudo o que acontecia no governo. Teve um plano do governo em janeiro, onde foi aprovado pela outra legislatura um monte de projetos que, né, o governador até fala até hoje que esses projetos foram importantes para o desenvolvimento, para a economia, para melhorar o estado de Mato Grosso. E o que nós fazemos lá é o seguinte, a maior prova da fiscalização é que a quantidade, eu não tenho números, a quantidade de vetos que nós derrubamos do governo. Então nós não deixamos o governo fazer o que quiser. O governo está lá, ele é um executivo e nós somos legislativo. Então nós estamos lá e nós tivemos muita força de quem? Nós tivemos muita força da mesa diretora. O deputado Eduardo Botelho, então presidente, tinha muita habilidade. Ele tinha uma habilidade muito grande e muita experiência. Ele sempre também é um gestor e junto conosco fiscalizamos sim, e bastante. E você pode ver que até hoje pode ter algum resquício, alguma ideia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas não tem nenhuma coisa que estourou por uma situação complicada para o governo. Então, eu acho que duas coisas. A Assembleia ficou em cima do governo do Estado e eu acho que o governo do Estado, na minha opinião, fez a lição de casa e está fazendo uma boa gestão para o Estado de Mato Grosso. Tá aí, respondeu? Respondeu. Ô Lorenberg, eu vou aproveitar aqui, você lembra que agora, antes dessa pergunta sua, eu perguntei sobre se há visto de iniciativa ou não nessa aprovação aí sobre o corte, a proibição do corte de energia, não é? Você que é um professor de direito, um entendedor, um profundo conhecedor do direito, o que você acha? Você acha que, perguntando da causa, ela é nobre, não tem o que discutir. Estou perguntando friamente, aos olhos da lei, há visto de iniciativa aí? Não, a meu juízo não. Nesse caso não. Se fosse diretamente ao governo, sim. Vamos imaginar hipoteticamente que estivesse mudando uma prática do governo estadual. Aí sim teria vício de iniciativa. Nesse caso, não. Nesse caso é particular, empresa particular, embora que indiretamente venha aumentar a grana nos cofres públicos. Mas não é vício de iniciativa. A meu juízo, não é. Tomara que não haja problema lá na hora de sancionar, né, senhor governador, porque teve um projeto aí. Eu lembro que teve um projeto, ontem eu estava elogiando aqui esse voucher aí de R$150 criado pelo governador, pelo governo do estado, né? Agora, teve uma época aí, foi tentado criar um voucher para os servidores da educação. Passou pela Assembleia. Eu não sei até hoje, desculpa até minha doce, você pode até me informar isso. Eu não sei se até hoje foi colocado em prática, porque foi aprovado na Assembleia. Não sei se o governo sancionou, se foi homologado isso. O senhor lembra? Acho que foi no passado. Que eu me lembre, o governo vetou e nós derrubamos o veto do governo. E aí, mas foi promulgado? Eu acredito que foi promulgado depois. Eu não lembro direito ainda. Eu lembro de um do professor Júnior mesmo, que faz muito mais tempo. Logo depois da pandemia, foi da área de saúde. Um dinheiro mensal para todas as pessoas que estavam na linha de frente da saúde, que era um valor financeiro que dava para eles e que era durante um certo tempo. E nós renovamos agora para eles continuarem recebendo e o governo autorizou, sancionou. Doutor João, o decreto estadual
esse que está em vigor no estado de Mato Grosso em relação à pandemia. Eu quero a sua opinião honesta de cidadão, médico e de parlamentar. Por quê? Há que se ter cuidados, e muitos cuidados, né? Mas, entretanto, contudo, o Gonzaguinha dizia, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Quer dizer, as pessoas precisam trabalhar. E há nos municípios, aqui no município de Cuiabá também, há contestação em relação aos horários, enfim. Eu quero a sua opinião sobre isso e se é possível lá no parlamento mexer ou propor alguma mudança nesse decreto. Eu acho o seguinte, opinião muito pessoal. Mato Grosso tem 141 municípios. Cada região, cada município tem a sua coisa peculiar. Não é todo mundo igual a todo mundo. A mesma que a coisa que acontece em Confresa, em Água Boa pode ser diferente. Então eu acho que, por exemplo, eu fiz em loco, tá? Eu estava em Tangará da Serra, quando surgiu, que eu dei uma opinião, falei com os deputados, inclusive para a Comissão de Saúde, que fizemos um documento, os 5 assinando, concordando. Até o deputado Lúcio Cabral, que é a favor total da quarentena, mas ele concordou. Supermercado. Eu estava em Tangará da Serra, numa quarta-feira, estava lá, eu tenho um escritório lá no gabinete, fiquei lá esperando, conversando, recebendo 6h30. Falei, agora eu vou no mercado, só para ver. Pelo amor de Deus, uma loucura aquilo lá, uma fila enorme para entrar. Chegou um pessoal da Vigilância Sanitária do município, querendo mandar as pessoas embora, quase apanhou, uma confusão danada. Aí você entra 6:45 no supermercado, você vai lá dentro do mercado, uma loucura total. Que distanciamento que você está tendo, sabe? Mesmo de máscara, pegando aqui, pegando lá. Aí na sexta-feira, professor, eu vim para Cuiabá. Fui num grande supermercado, 6h30 da tarde. A mesma situação. Quer dizer, então, se você está favorável ao distanciamento, o supermercado é essencial. É um serviço essencial. Sim. Se você coloca ele até às 22 horas, porque a pessoa chega na casa dele 6 horas da tarde, 18 horas, sai do emprego, vai em casa, relaxa um pouco, toma um banho, aí vai ao mercado. Então você dilui. Outra coisa, talvez o setor que mais investiu na segurança das pessoas que frequentam são os restaurantes. Eu lembro, em Tangará teve restaurante que foi proibido de... você poderia almoçar, você poderia jantar, principalmente, mas você não poderia tomar bebida alcoólica, para justamente depois você não ficar ali. E com 40%, 50% distanciamento, o garçom. Essas pessoas precisam produzir. O que a gente tem que acabar, sabe, é o quê? Que eu sempre falei isso desde o começo. Porque na rua, as forças de segurança. E não deixar o quê? Aglomeração. Porque hoje, se você for analisar, a polícia militar, ela tem meios de descobrir onde está tendo festinha. Ela tem um serviço de inteligência. E vai acabar... Porque a hora que você acaba com uma festa hoje, vê todo mundo preso e com outra amanhã, a terceira festa, possivelmente, as pessoas vão pensar, gente, o pessoal vai pegar nós aqui, vai prender, vai acontecer alguma coisa. Então eu acho, por exemplo, ele lançou outro agora, que é o mesmo, não mudou nada. Para vocês terem uma ideia, amanhã me ligaram hoje da região norte. Vai vir prefeitos de Sinop, representantes de Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum. E a região do Médio Norte, tá, veio um monte lá. Eles queriam sentar com um grupo de deputados e conversar, fazer um projeto, fazer alguma coisa, fazer um ofício, escrever alguma coisa em cima desse decreto. Porque cada um vai falar a sua realidade. Por exemplo, Sorriso. Sorriso tem 3 leitos de UTI. Nunca internou mais de 3. Né? Estão aumentando agora, por precaução, mais 6 ou 7. Um exemplo. Então eu acho que cada setor é cada setor. Aqui em Cuiabá,
já diminuiu muito a aglomeração. Às vezes acontece, mas o serviço das forças de segurança, eles têm que atuar, porque senão nós já estamos doentes. Agora, e outra coisa, vocês da imprensa, nós deputados que conversamos, que a gente conversa com a população, sabe falar mais, orientar as pessoas, que as pessoas são difíceis, sabe? As pessoas acham que não vai acontecer com ela. E, gente, eu estava falando aqui no intervalo, para você, Paulo, e para o professor, a incidência dessa doença, na última semana que acabou no dia 13, foi 151, a cada 151 pessoas, um foi contaminado, não está contaminado pelo Covid no estado de Mato Grosso. Então, isso tem que ser divulgado. Que a cada 151 mato-grossenses, uma pessoa está contaminada. Está contaminada. Isso aí o deputado Lúdio fez e passou para nós. Seu estudo do hoje. Lúdio. Eu virei para o Lúdio hoje, falei, Lúdio, você não errou na conta? Ele falou, Joãozinho, que pena que eu não errei na conta, é a nossa realidade. Eu até já falei isso aqui antes, eu gostaria muito que o Lúdio tem uma ideia que é o seguinte, ele não dá entrevista em estúdio, ele está com criança pequena, recém-nascida em casa, então ele está com muito cuidado, já falou, Paulo, gostaria muito de ir, mas eu não vou agora porque... E o Lúdio tem sempre alguns números, eu já cansei de duvidar do Lúdio, sempre me dei mal, porque na pandemia, desde o início, ele fala uma coisa, tudo tá... E não estava, batia na mosca, na segunda vez, idem. Agora ele está falando essa estatística que o doutor João está falando aqui, eu não vou duvidar também não, porque o Lúdio, ele é muito minucioso nos critérios. Aliás, dá uma boa noite para o Lúdio aí, tá? Assim que tiver ok aí, chefia, você dá um alô para a gente prosear aqui também, como estamos fazendo com o doutor Paulo, João. Eu vou tentar convencer ele para vir. Fala para ele. O Lúdio fez uma projeção, foi em abril que teve um pico violento, né? Aí o Lúdio falou assim, seguinte, vai diminuir, eu acho que em setembro, um negócio desse. Vai diminuir. Mas se não tomar cuidado, vai vir a segunda onda. Lúdio foi dito e feito. Um abraço aí ao Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, deputado estadual, parabéns aí pela filhinha, acho que é filhinha, não é? O bebê que você teve aí recentemente aí, pai fresco, né? E Maria, logo eu gostaria de tê-lo aqui, assim como já vieram quase todos os deputados aí da Assembleia Legislativa aqui. O Opinião dá um tempinho para mais um break, também conhecido como intervalo comercial, e volta já com o doutor João, deputado estadual nefrologista, falando de saúde, de política e daquilo que você quer saber. Instante só. Ok, rapaz, o tempo voou, hein? 8h12. O Opinião está ao vivo com o doutor João, deputado estadual do MDB, conversando conosco aqui nesta noite. Professor Lorenberg, por favor, faça aí a sequência dos nossos... Aquela pergunta bem para apertar ele, para ele... Deputado, o senhor falava, nas respostas que o senhor deu no primeiro bloco e no segundo bloco, provavelmente está deixando o nosso telespectador pensar. Veja, o que fazer, o que devemos fazer, o que o governo deve fazer, o que os parlamentares devem fazer pelo triste quadro que temos. Cada dia tem um número maior de mortes. Cada dia tem um número maior de infectados. O que devemos fazer, deputado, diante dessa situação? Ou esperar para a vacina? Veja, a vacina vai demorar um pouco. O que deve fazer? Não tem muito o que fazer. Você não tem como a saída, não tem nenhuma saída, nenhuma ideia milagrosa. É você usar máscara, distanciamento, álcool em gel, se você se proteger e conscientizar a população que só vai sair de casa extremamente necessário. Se não for necessário, fique em casa. Sabe? Pode abrir o comércio de uma forma como nós conversamos aqui, porque senão vai empobrecer mais ainda o Brasil, os estados, os municípios, as pessoas. Mas eu acho que tem que ter, a nível de governo de estado, da Assembleia Legislativa, da bancada federal, nem se tiver que ir em Brasília, professor. Nós temos que perguntar por que nós, um estado desse, que gera tanta riqueza para o Brasil, nós somos o terceiro ou quarto pior estado para receber vacina.
Nós temos uma população de 3.500.000 pessoas. O Acre não tem, eu acho que nem 1 milhão, não sei, não lembro. E recebe a mesma quantidade de vacina que a gente. Não pode uma coisa dessa. Então nós temos que pressionar. E mudou o ministro da Saúde. Já vimos algumas coisas que parece ser de uma linha semelhante ao anterior. Pelo amor de Deus. A gente tem informação que agosto, professor, agosto do ano passado, Paulo, foi oferecido pela Pfizer vacina para o Brasil. E eles têm, vamos fazer um contrato. Toda empresa, ela faz um contrato com uma empresa, com o governo. Teve 3 países que não aceitaram, aqui na América do Sul, comprar vacina em agosto para setembro do ano passado. Brasil, Argentina e a grande Venezuela. Todo mundo, né, pediu vacina e o nosso presidente falava assim, não, eles querem vender, eles que nos procurem. Enquanto os países ricos, riquíssimos, foram humildemente solicitar, querendo comprar, nós esperamos que eles viessem a nós. Aí está aí agora. Agora, eu acredito, eu nem gosto de falar um termo, mas eu vou falar. Que a gente não pode, eu não quero, eu sou totalmente contra a gente politizar a pandemia, que já foi politizada demais. Mas eu acredito, professor, e eu queria, inclusive, agora, eu queria saber a sua opinião, que é uma pessoa de uma opinião brilhante, que eu respeito demais, que eu tenho o maior orgulho de ter sido meu professor. Bom. O senhor acha, na sua opinião, que o efeito Lula pode mudar a situação das vacinas e vir vacina mais rápida, em grande quantidade, para o nosso país? Na sua opinião, professor? Doutor João, pergunta, Lorenberg responde. Não, deputado, eu não acredito nessa possibilidade, não. O que pode, veja, o fator que pode ser elegível, Lula, e é de fato hoje elegível, isso pode mudar um pouco a tática, a estratégia do governo federal. E todos nós ganharemos com isso. Mas não é por conta da figura do Lula que venha mudar tudo isso, mas da possibilidade dele de vir uma eleição. Mas eu vou acrescentar aí uma perguntinha, pode ser? Tenha à vontade. Até eu estou fazendo pergunta hoje. Não, mas deve fazer. Mas tá tão descontraído que até eu estou perguntando. Mas se atenha ao tempo, que nós temos pouquinho tempo aí. Mas, deputado, eu ouvi uma frase nas redes sociais hoje, eu não sou da área da saúde, por isso que eu estou me dirigindo ao senhor, para ver se isso procede ou não. Olha a frase que eu encontrei nas redes sociais, entre aspas, máscaras prejudicam a saturação do oxigênio no sangue. Isso procede ou não tem lógica isso? Isso é uma grande besteira. Inclusive, os especialistas até dão como se faz a máscara com 2 partes de tecido que tem que ser usado algodão. Você entendeu? Você não respira com a melhor facilidade, porque a máscara enche. Mas se você tem um pulmão normal, não tem problema nenhum. A máscara vai ser prejudicial num paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um enfisema, que ele tem mais dificuldade. Mas nós, considerados pessoas normais, pelo amor de Deus, ela protege. Okay. Esse que é o problema, professor. Se fala muita besteira. Tem muita fake news aí. Muita, rolando. Mais alguma pergunta para o Lorenberg? Fique à vontade aí. Cada um na sua aqui. É que eu gosto muito de ouvir a opinião dele. Eu também. Aqui, Lorenberg, quando tem assunto aqui... Toda segunda-feira, Paulo, eu estou em Tangará da Serra, eu venho de manhã para cá. E aí eu saio de Tangará um horário justamente para chegar aqui até às 11 horas e ele que, né, no programa da Nayara, é ele que está lá dando um bom dia e uma boa semana toda, você entendeu? Olha só, a propósito desses mitos aí, que o senhor acha do tratamento precoce? Esse ministro que está assumindo agora disse que, olha, cada médico que resolva isso, né? Não colocando o ministério para
sobre uma imposição no Ministério, nem nada nesse sentido, mas cabe a cada médico decidir aí. Eu quero saber do médico, doutor João, o que o senhor vê nessa teoria aí do tratamento precoce? O médico, doutor João, defende a ciência, né? Existe uma diferença muito grande entre o tratamento profilático e o precoce. Profilático tem muita gente tomando um monte de remédio aí. O que o senhor acha da ivermectina como profilático? Então, a ciência não está comprovado isso. Não tem uma comprovação. Muitas pessoas estão tomando a ivermectina uma vez por semana, sabe? Eu tive a doença de uma forma leve, eu usei cientificamente a medicação que o meu médico infectologista passou para mim, fiquei tranquilo, tratei, sem problema nenhum. O tratamento precoce, Paulo, ele é importante, porque o que aconteceu lá no comecinho, que falou assim, tá ruim, tá tossindo, tá com febre, fique em casa. E aí você ia para o hospital com o teu pulmão carregado, com 40%, 50%, 70% e morria. O tratamento... Por que o governo do estado lançou, hoje, ele está comprando o serviço de 810 leitos de enfermaria no estado. 810 leitos de enfermaria classificado em 3 fases. Por quê? Se você começou com sintoma, você vai lá, procurou, hoje tem o teste, em 1 hora fica pronto. Você vai lá e começa a medicar. Aí você faz, aí o médico, dependendo da conduta, ele realmente, ele é um profissional que ele toma. Mas existem muitos protocolos bons. Agora, o tratamento precoce ajuda muito, porque o que acontece? Se não você chega... O que acontece hoje é muito comum. A pessoa chega num hospital com 70% do pulmão, não fica na enfermaria e não vai para a UTI porque não tem vaga. Entendi. Olha só, eu vou trocar de assunto aqui, Lorenberg, se você me permite. Eu não posso deixar de perguntar de política. O Emanuel Pinheiro, talvez a maior liderança do MDB depois do Carlos Bezerra, o Carlos Bezerra é o concurso, né? Ele é o... Mas rapaz, o Emanuel tá que nem pinto no lixo com relação a 2022. Ele já está assanhado, conversando com um, conversando com outro, com o prefeito daqui, da colar. Ninguém deixa de perceber que ele já está realmente entusiasmado com essa ideia. O senhor sabe que o MDB está na base governista do Mauro Mendes. Como é que fica isso? O senhor defende o quê, na verdade, para o ano que vem? Eu defendo, primeira coisa, eu acho que esse problema do governador do estado com o prefeito da capital, eu acho que é muito ruim. Esse é o famoso perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para a prefeitura e é ruim para a população de Mato Grosso. Primeira coisa. Segunda coisa, está na base do governo, sem dúvida nenhuma. Né? Mas já foi conversado várias vezes que nós temos a liberdade de opinião, dessas coisas todas. Né? Tanto é que não é tudo que se vota a favor. E o Emanuel, eu acho que a primeira coisa que o Emanuel tinha que fazer era procurar os caminhos normais da política. Vamos fazer. Você falou do Carlos Bezerra. Procura o deputado federal Carlos Bezerra, marca-se, porque tem que ter diálogo. Vamos sentar todo mundo junto. Emanuel, você quer o quê? Você quer ficar no MDB? Você quer ser candidato ao MDB? Sabe, em vez de ficar uma briguinha besta de um deputado acusando do Emanuel chamando os deputados de traidor, chamando de alguma coisa, é besteira. Isso não vai levar a nada, só vai levar a algum desgaste. Você acha que tem espaço para ele no MDB ainda? Anteontem ele esteve aqui, ele foi manchete nos jornais de ontem, de hoje também, aí, declarações dele aqui, criticando fortemente o governo do estado, até em relação à pandemia, em relação a questões políticas. Há espaço para o Emanuel, ele poderia construir tranquilamente sua candidatura dentro do MDB? Não, eu acho que tranquilamente ele não conseguiria, não. Hoje eu acho muito difícil, dentro do partido, principalmente para os deputados, ele construir uma candidatura a governo do estado. Professor. E aí, na opinião do senhor, entrando nessa mesma linha, na opinião do senhor, o MDB deve continuar apoiando a candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes ou pensar num outro nome
para disputar o governo? Não, hoje, no dia 17 de março de 2021, o MDB é favorável, eu particularmente, minha opinião, a acompanhar o governo Mauro Mendes, que na minha avaliação é um bom governo, uma boa gestão, uma gestão que hoje você trouxe o privado para dentro do público, que dá muito mais dinamismo e que tem muita seriedade nesse governo que a gente está lá perto e a gente está vendo. Então, eu acredito, na minha opinião, opinião do deputado Dr. João, se a eleição fosse hoje, eu seguiria apoiando o governador Mauro Mendes. Se manteria, então, um projeto favorável de reeleição do Mauro Mendes? De reeleição do Mauro Mendes. Importante esse posicionamento aí do deputado Dr. João. Doutor João, temos que encerrar aqui o programa. Eu queria que só desse uma pinceladinha, bem básica mesmo, embora o assunto seja importante, porque o município da onde o senhor vem, que é de Tangará da Serra, teve agora o aeroporto licitado, não é? Que é importante lá para aquele município, porque agora, com a aprovação da licitação, as coisas mudam significativamente, não é? Isso repercutiu bastante quando dessa aprovação aí. Queria que o senhor comentasse aí em 40 segundos. Paulo, eu desde o meu primeira semana de mandato, eu moro em Tangará já há 12, 13 anos, Tangará precisava ter um aeroporto. As pessoas de Tangará precisam vender Tangará. Precisa vender Tangará na região sul, na região sudeste. Então a pessoa para vir até a capital de Cuiabá, pegar um carro, andar 200 e tantos quilômetros até chegar, a pessoa desiste. Então foi uma luta minha do governo do estado. Eu quero até agradecer aqui a força que a Cinfra fez, sabe? Várias vezes teve que mudar esse projeto e vir aqui. A Cinfra fazia o projeto, sabe? A equipe do Marcelo Padeiro foi fenomenal, o engenheiro Hugo, a Maxaila. Aí quando eu não podia ir, meu assessor toda semana incomodando eles. O deputado Neri Geller teve reunião comigo aqui no Palácio, junto com o Marcelo Padeiro, colocou a emenda dele, o governo federal colocou. Então, é um grande sonho realizado para Tangará da Serra. Já foi licitado e, se Deus quiser, até o final do ano, começo do ano que vem, nós vamos ter um aeroporto, que a classificação é 3C, que pode descer avião com até 70 passageiros. Amém. Olha só que conquista para o município de Tangará da Serra, que eu lembro que é uma briga antiga, uma reivindicação antiga, o aeroporto lá, agora se tornando realidade. Eu vou te dar outra notícia. Você, há um tempo atrás, você para ir para Tangará demorava de 4 a 5 horas. A estrada agora melhorou. Melhorou bastante. Sensivelmente. Era um queijo suíço uma época ali. Só tinha buraco. Hoje, graças a Deus, melhor. Conseguimos bastante. Ali, outras estradas que não tinham asfalto, até para a região do assentamento, que era um terrão, está asfaltando também. Esse doutor João José de Matos, doutor João, deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, conosco nesta noite. Obrigado, muito obrigado por ter vindo, bate-papo muito bom, que fluiu bastante, né? Muitas informações aí da sua performance parlamentar. O senhor sabe o caminho já, quando quiser, tiver alguma coisa de novidade lá, só dá um alô que a gente o recebe aqui com muito respeito e carinho. Eu que agradeço, Paulo. Prazer estar aqui com você, com o meu querido amigo professor Lorenberg. E nós estamos juntos. O que precisar de mim, eu estou à disposição. Eu acho que nós temos, é um programa que tem uma audiência muito grande, que nós temos que esclarecer. A nossa função é mostrar para a sociedade o que a gente pensa, o que a gente faz, e esclarecer a população, orientar essa população e que vamos seguir essa rotina, essa norma, para a gente sair bem dessa situação. Valeu, doutor João, aqui conosco do MDB, obrigado a Caroline, que é assessora de imprensa, está aqui com a gente, obrigado também a Michele, que é outra assessora também, infelizmente está aí com uma situação muito chata, que a vovozinha dela está entubada com negócio de Covid, mas Deus é maior, tá? Estou aqui torcendo, pedindo a Deus que ela se salve e logo esteja aí no convívio de vocês. Michele Moura, assessora também aqui do doutor João. E professor Lorenberg, a gente retoma mais um Opinião amanhã.
Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputado. Até amanhã, amigo telespectador. Amanhã a gente entrevista aqui o também médico Adeildo Lucena. Ele é do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso. Tem uma bronca aí, porque estão extenuados, os médicos estão sendo explorados. Tem muita demanda e poucos médicos, eles estão preocupados. Sindmédia amanhã com o doutor Adeildo, às 7h30. Até lá, fica bem, fica com Deus também.